E aí começamos a obra de Deus, e graças a Deus estamos aí na batalha. Glória. Somos poucos ali, tem uma frequência de 25 a 30 pessoas, já batizamos muito, mas o adversário é sagaz. Você batiza, passado um tempo, o velho homem busca de volta, né? Porque não firmou o pé. E assim a gente procura ensinar os caminhos do Senhor. Maravilha. Eu sou filho dessa terra. O pessoal dele ali é tudo conhecido. Meu pai também passava em frente ali. Meu irmão morou junto, do lado deles, do Marção, da família. Então sou filho dessa terra. E graças a Deus que o Senhor me trouxe de volta a essa terra. Glória. Maravilha a Deus. Colocou aí uma comunidade. Nós somos uma comunidade família, né? Então somos mais ali por família, né? Então, na realidade, temos 10 famílias ali dentro da igreja. 10 famílias nessa gente. Contamos os membros assim, é mais familiar. E a gente está quietinho no nosso canto, adorando a Deus. Aleluia. É isso que nós queremos. Aleluia. Como Atos 2:42, que a gente fazia nas casas, devagarzinho, e aquilo ia congregando muitos e muitos, aqueles que o Senhor ia trazendo. Irmão, eu estou com frio, eu estou tremendo aqui, mas é frio, viu? É frio. As mãos estão geladas. Mas glória a Deus por isso. Aleluia. Glória. Eu trabalho em açougue e o dia inteiro dentro de câmara fria, mexendo com carne gelada. Então o corpo fica daquele jeito, né? Mas eu não sou tão friento assim não, mas hoje está de rachar o bicho. Mas glória a Deus por isso. Aleluia. Eu agradeço a Maravilha. oportunidade que tem me dado aqui e a confiança de trazer a palavra de Deus. Marção lá que fez o convite, eu falei, vou. A obra de Deus ela tem que ser levada. Ela, quando Deus dá a oportunidade é porque Deus quer falar com alguém. Amém, Jesus. Então chegou o momento. Amém, meus Amém. amigos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Abre em Gênesis 2. Maravilha, oh, glória. Você vai abrir Gênesis 1. O pastor que leu Gênesis 2. Quando ele abriu, eu falei, oh Deus, vai complementar a palavra. Aleluia, Pai. Deus já começou a falar. Aleluia. É a mesma palavra. Glória. Aleluia. Gênesis, capítulo 1, versículo 20. Mas disso eu gostaria de apresentar novamente o pessoal que veio comigo. Ali está a irmã Simone, a minha esposa Beth, aqui é o Adel, filho do Guiral com a Simone, e essa é a Suelen, que é namorada do Adel, norinha da Simone e do Guiral. Glória a Deus. Maravilha. Então, que acompanhou a gente, porque Glória. a maioria dos irmãos não mora em granja, outros moram, e a gente não quis convidar porque não sei as dificuldades deles, né? Porque muita gente busca de Kombi também, né? Então, a dificuldade eu não quis atrapalhar, tá certo? Abençoe. Mas a gente recebeu o convite e o Guiral falou, vamos lá, vamos junto, porque agora estamos nós, para congregar com os irmãos. Amém. Então abra a palavra de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Santo é o teu nome, Deus. Aleluia, Jeová. Glória a E disse Deus. Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore, em que há fruto e que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus,
e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã, o dia sexto. Santíssimo Deus, Pai eterno, Grandioso Deus, Sua palavra está sendo lida nesta hora. nos dê entendimento, Pai. Peço através do Teu Espírito Santo, entendimento, sabedoria, pregar Sua palavra nesta hora em revelação. Mas que toda a comunidade que aqui está, Senhor, entenda, compreenda a Sua palavra através do Teu Espírito Santo, também em revelação. Meu Deus e meu Pai, eu te peço, Deus poderoso, e eu já te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, abençoado. Glória a Deus. Maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Nós vimos que Deus achou muito bom a criação de todas as coisas quando Ele criou, formou o homem. Mas o que eu vim trazer para você hoje aqui são os fatos revelados até a obra de Cristo na cruz do Calvário. Como que Deus fez tudo para que o homem pudesse estar próximo dele. A cada instante, a cada movimento, a cada momento da Bíblia que nós vamos ver aqui, tem vários versículos aqui que nós vamos passar, para mostrar como que Deus amou o homem de uma forma que tudo Ele fez para trazer o homem para perto dele. Mas o homem sempre distanciou de Deus. Quando Ele já fez o homem e a mulher, na primeira desobediência, já explodiu tudo. E Deus tinha, como o pastor leu aqui, Deus deu a ordem para o homem: não mexa ali. Mas a primeira coisa que o homem foi desobedecer. Não aguentou combater o bom combate na sua própria terra. Um homem sozinho, que Deus falava com ele. Meu Deus. Ele não aguentou. Eita Deus. Isso veio acontecer, aí veio o resultado. Um filho matando o outro, por causa do mesmo fato da desobediência do pai. Inveja. Primeiro pecado é inveja. Satanás e Deus no céu. Satanás chegou no ouvido da Eva: nada, você vai ser igual a ele. Inveja. E eles comeram para ser igual. Inveja. Então, o maior pecado do homem na terra é a inveja. Porque a guerra é inveja. As contendas é inveja. A fome e a peste, tudo por causa de inveja. Então, tudo que o homem faz é por causa de inveja. Morte, matam, inveja. O camarada tem um celular bonito, o cara não tem, vai lá e mata o cara para tomar um celular. Inveja. Então Satanás invejou no céu, caiu em pecado, deu o que deu. Chegou e passou a invejinha para Eva, ela foi, Adão, em vez de ficar quieto no canto, foi também. Então aguçou a inveja. E a primeira passagem em que Deus pede para o homem, na obediência, o homem cai na inveja. E vem tocando suas vidas. Em Gênesis 6, 17 ao 19, Aleluia, Deus. Deus tenta consertar de novo o homem. Santo é o teu nome, Deus. Mas a terra estava numa destruição tremenda, em que Deus escolhe um homem e dá uma ordem. Glória a Deus. No versículo 17, do versículo 6, do capítulo 6, diz assim: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca,
para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Glória a Deus. Eita, glória, aleluia. Então Deus escolheu um homem que manteve-se temente a Ele, que guardou Deus no seu coração e não deixou se corromper. Porque Deus não pegou qualquer um, irmão, para pregar o evangelho naquele tempo, para pregar o Deus, para falar de Deus naquele tempo. Ele pegou um homem que era temente por causa dos seus familiares, que ele ouvia dizer, porque Deus não se manifestava naquele tempo para eles. Por causa da sua corrupção, a terra estava podre. Mas Deus queria acabar com tudo. Mas ele viu, e Noé, algo escolheu Noé, Aleluia, naquele tempo. glória. Para quê? Para anunciar o Deus, mas ninguém queria. Ele falou, então faz para ti, se você for ler antes, ele diz, faz para ti uma arca. Ele não falou, faz para ti uma arca. E vai ser a medida assim, assim, assado. Então Deus tem compromisso no individual, irmão, não é na manada. Não é assim. Deus, ele cuida da ovelha e da ovelha e da ovelha. Eita Deus, que A ovelha é aleluia. obediente. Então Deus cuida dessa. Aleluia. Então Deus tem um compromisso com essa, obediente. Quem é desobediente não tem compromisso com nada nem com ninguém. Se eu desobedeço aqui, eu também desobedeço ali. Se eu desobedeço ali, eu desobedeço lá. Se eu não consigo obedecer uma ordem de um patrão, fala para mim, como é que eu vou obedecer uma ordem bíblica? Ou uma ordem de Deus que eu não estou vendo? Se eu não obedeço uma ordem de um professor, como é que eu vou obedecer meu pai em casa, minha mãe? Se eu não obedeço minha mãe, como é que eu vou obedecer? Então a desobediência gera desobediência. Mas quando você é obediente na educação antiga, nossa, também obedeci ou morri de tanta apanhada. Era cada lapada. Então, assim, dois conversando. Você chegava perto, o pai só olhava. Aí, lá ia pro fundo de casa. Né? Obediência. Quer queira que não, nós crescemos o quê? Não que a gente já era crente, conhecedor da palavra. Não, a gente foi pela educação dos pais e da mãe da gente que foi educando dessa forma, porque a geração antiga, ela tinha essa educação que já vinha do próprio Deus. Mas conforme vai crescendo, aí as coisas vão ficando modernas, então quer dizer que a educação vai acabando. Era assim, senhor, não senhor, ia dormir, como eu digo sempre na igreja. Chegava à noite, na hora de dormir, 10 horas apagava a luz. Bença pai, bença mãe. Estava aqui no quarto, dava benção, ele respondia lá. O outro também era tudo assim. Né? 10 filhos, 10 pedia benção, e ele respondia. Acordava de manhã, era a mesma coisa. E hoje? É assim? Rapaz, ô velho, tô indo, hein? Ó, fui! Não é assim? Nem coroa mais não chama. Aí você fala com o filho, ele, oi, hã? Né? A gente falava, senhor, senhora, era assim, é. Hoje não, hoje a modernidade é tanta aí que Satanás cega o entendimento que faz isso. Quer dizer, se você não tem isso no coração, de uma obediência ao pai e mãe, de reconhecer que eles são superiores, ou assim, por amor a eles você o obedece, por amor a eles você respeita, né? Não, se você perde um respeito por um pai, por uma mãe, ou por um patrão que você está recebendo dele, te deu ordem, acabou, diante de Deus também não. O irmão não leu? Se você for fazer alguma coisa, faça como se fosse para o Senhor. Faça o melhor. Você vai trabalhar? Ô filho, arrebenta de trabalhar. Porque você está ganhando para aquilo. Então a pessoa tem que olhar para você e falar, não, há um filho de Deus lá, que ele é verdadeiro. Quando você for falar de Cristo, ele acredita, ele confia. Porque se a pessoa toda lascada vai falar de Cristo, o cara falou, é para você, rapaz, que é você falar de Deus para mim. Por quê? Porque nós temos um passado cruel. A maioria aqui tem um passadinho, um pau de galinheiro, não é não? É um passado sujo e imundo. Então,
O mundo conhece a gente pelo nosso passado. Quem cresceu comigo, quando eu chego para falar de Cristo, rapaz, você é pastor mesmo? Rapaz, quem te viu, quem te vê, quem te conheceu, eu falei, glória a Deus. Mas você era assim? Eu falei, era. Falou a palavra certíssima, era. Então você tinha um nome. Hoje nós temos um novo nome. Verdade. Estou dizendo. Então Deus muda a situação. Glória a Deus. Hoje é irmão Oswaldo. Antes, né? Era tranqueiro, era não sei o quê. O outro era o Noinha. O outro era o que? Uma prostituta. Aquilo, rapaz, aquilo é uma prostituta. Aquilo lá, tranquilo. Não, mas hoje nós temos um nome. Novo nome. Irmão Oswaldo, irmão Márcio, irmão Guiral, né? Glória Mas a o Deus. mundo ainda olha para nós, enxerga o nosso passado. Mas nós sabemos que o nosso passado já foi lançado no abismo do esquecimento de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Glória a Hoje Deus. nós somos limpos e lavados, irmão. E agora, como nós vamos agradecer a Cristo? Fazendo a mesma coisa que a gente fazia. Ele já nos lavou, nos limpou, nos colocou num novo e vivo caminho a caminhar com Ele para a glória. Aleluia. Não vou pegar o velho homem de novo, não. Eu quero mais um pouquinho. E o sacrifício dele na cruz não significa nada. Então, aqui, o Todo-Poderoso já queria acabar com todo homem, não ter mais nada. Mas viu em Noé e falou, vou dar mais uma chance para trazer esse povo perto de mim. E fez isso aqui para Noé. E falou, entra dentro da arca, você e sua família aí. Porque o restante eu vou acabar com tudo. E fez o que fez. Então eu estou passando para você, irmão, alguns versículos como que Deus atua para sempre para o bem do homem. Mas o homem está sempre buscando as coisas erradas. O homem não quer um conserto. A maioria você vai pregar a palavra de Deus, essas coisinhas, a pessoa, sabe, ela não aceita muito. Por quê? Porque ela tem que morrer. Aleluia. Eu falo sempre lá na comunidade, eu falo, você tem que morrer. Você vem aqui na igreja, não é para dar vida o seu emocional, não é para conquistar para a tua carne tem que morrer. Quando Jesus disse assim, ó, quer vir após mim? Toma a tua cruz e Siga-me. Mas para que ele nos deu uma cruz? Aleluia. Ele não foi sacrificado? Ali continha todo o nosso pecado? Então você tem que sacrificar você todo dia. A tua carne tem que ficar sacrificada. Verdade. Ela tem que ser gravada na cruz, ela tem que morrer, irmão. Enquanto a carne estiver viva, você nunca vai servir a Deus. Nunca. Porque os seus desejos vão ser mais fortes. Suas vontades. O seu caminhar vai ser totalmente longe de Deus. As suas vontades serão a vontade do mundo. Eu prego sempre na igreja. A sua vontade é o quê? É a modinha do mundo, é o cabelinho riscadinho, é o brinquinho na orelha, sabe? É aquela modinha que o povo do mundo põe e você acompanha eles. Como? Se eu estou com Cristo, eu tenho que andar com Cristo, eu tenho que viver Cristo. Comer Cristo, beber Cristo, dormir com Cristo, acordar com Cristo. Glória a Deus. Cristo. Aleluia. Agora, como que eu estou com Cristo, fofoca, falando daquilo que vai acontecer, daquele show, não sei de quem, eu não estou nada aí com eles. Eu quero saber da voz de Cristo, tem que permanecer fiel. Essa é a nossa vida, esse é o combate que nós temos que combater todo dia. A nossa própria vontade. Não é o meu vizinho, não é o meu patrão que é ruim comigo, não, eu tenho que combater, o bom combate é comigo. É verdade. A minha vontade, ela tem que morrer. Tem que morrer. Cristo fez isso. Falou, ó, todo mal seu está tudo gravado, então vai ter que morrer. Mas toma a tua cruz agora é o dia a dia. Eita, A gente tem que se Aleluia, Pai. a nós dois. Para fazermos o quê? A vontade do Pai. Deus vivo. Agora, então depois dessa saída, aí o povo multiplicou novamente, o povo caiu em pecado novamente, e aconteceu tudo que aconteceu, até que foram presos, foram tudo lá para o Egito, na época, sabe, o que aconteceu de José, tudo, de repente José morre, e o povo, quando estavam conquistando a terra, passaram a ser escravos novamente. Tudo porque se juntaram
com a idolatria egípcia. Deixou o verdadeiro Deus e foi adorar os seus deuses. Então o homem se afastou de Deus novamente. Caíram novamente. Aí Deus levantou quem? Mais um homem. Levantou Moisés para tirar o povo. Então isso está em Êxodo capítulo 4, versículo 21 e 22. É só um pedacinho aqui que a gente vai passar. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Deus seja louvado. Aleluia. Santo de Israel. E disse o Senhor a Moisés, 4, 21 e 22. Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Então Deus levantou mais um para trazer o povo novamente para ele. Na caminhada, naquilo que era para acontecer desde o Éden. O homem e Deus juntos. Mas como o homem errou, caiu. Aí usou novamente Noé para a salvação, um povo limpo, um povo que amava Deus. Mas conforme foi crescendo, foi se afastando, foi povoando a terra novamente, caiu novamente. Aí foram presos, viraram escravos e esqueceram do Deus vivo. Começou a adorar as imagens e os deuses dele. Começou a se apaixonar até pela comida deles. Era uma comida pagã, né? Misturada com sacrifícios, com coisas que eles amaram aquilo. Até chegar ao ponto de Deus levantar Moisés, um homem escolhido a dedo. Não que ele era puro, era um assassino. Mas ele foi criado lá dentro e sabia de todas as suas doutrinas, todo o conhecimento, tudo que eles tinham lá dentro. Eita Deus. Deus já teve seus propósitos no nascimento. Lembra no início quando eu li ali, façamos um homem em nossa imagem, nossa semelhança? Então Deus já tinha todo o conhecimento do que iria acontecer, do que vai acontecer e como que Deus ia fazer. Então eu estou buscando algumas passagens, como que Deus quer trazer o homem sempre para ti. Porque o nome do Senhor tem que ser glorificado na vida. Aleluia. Glória. Quando Deus nos achou, foi para que o nome dele seja glorificado através de nós. Glória a Deus. Não é de qualquer jeito, é porque eu sou crente, mas faz tudo quanto é baboseira, tudo errado, tudo atrapalhado. Ah, mas eu sou crente. Que crente? Você está trazendo escândalo. Nós temos que ser a diferença. Deus deixou com que acontecesse através de José. E José mostrou o Deus que ele servia. Na obediência, Deus tinha um propósito para ele. Maravilha. Do buraco para a prisão, da prisão, ficou muito tempo ali. E ali Deus foi usando na sua humildade e colocou como um governador. Glória. Aleluia. Deus seja louvado. Mas depois que ele morreu, o povo começou a se desviar de Deus de novo. Aí chegou ao ponto de 400 anos de prisão. Gente, a geração, hein? 4 gerações se passou presa naquele lugar. Até Deus levantar Moisés a tirar aquele povo daquela terra, em que não era a terra escolhida para eles, mas foi uma terra de aprendizado, de lição, pela desobediência. Então às vezes passamos por momentos difíceis. Tem muito, pastor, vai lá orar. Vou não. Ah, mas que pastor é esse que não vai orar? Não vou não. Vai lá na igreja. Glória a Deus. Lá a igreja vai orar. Porque Aleluia. a gente não põe a mão onde Deus está tratando. Que às vezes está passando um apuro, mas é pela vontade de Deus. Agora eu vou lá comprar briga com Deus. Não me chama para isso.
Porque você sabe o que você está passando. Foi você mesmo que provocou isso. Porque tudo que o homem semeia, ele vai colher. Aleluia. Às vezes a pessoa chega na igreja toda apavorada, toda ansiosa, cheia de problema e coisa e tal. Calma, não adianta. Vai levar um tempo, 2 tempos. É verdade. Mas se você sossegar, ficar quietinha, vai passar. Você vai plantar boa semente Aleluia. para você ter uma vida Glória. santa diante de Deus. Porque o Senhor Jesus colocou o caminho para nós. Falou, anda por aqui, ó. Anda por aqui. Mas para mim andar por aqui, eu tenho que desfazer de muita coisa que eu estava lá. Então, o novo e vivo caminho é estreito. As bagaceiras que estão comigo não vai passar. Verdade. Então, aquilo que está impregnado em mim, eu vou ter que passar raspando e aquilo vai ter que ir saindo com o tempo. E vai doer, vai machucar. Eu vou ter que deixar aquilo que eu gostava, né? Aquilo que eu era apaixonado, eu tenho que deixar para lá. Por quê? Porque um novo e vivo caminho, um novo amor. Esse amor é o verdadeiro amor. Aquilo era paixão. Mas agora é um amor verdadeiro. Que é Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora o caminho é reto. Eu estou enxergando o fim. Aleluia. Eu estou enxergando o fim e nós vamos chegar lá. Aleluia. Eita. Mas para isso, eu tenho que olhar só para frente. Não posso olhar para a direita, uma amiguinha, para a esquerda, para mim, não sei o quê, ou para trás da minha velha vida. Não olhar para frente. Aquilo que foi proposto para nós, a vitória glória. está lá. Maravilha de Deus. E um dia eu vou chegar lá. Glória. Porque o meu Senhor disse isso. Aleluia. Então, às vezes estamos presos em situações que não entendemos. Por que estou passando por isso? Eu peço oração, eu faço campanha, eu faço jejum, eu vou para o monte, eu vou numa igreja, eu vou em outra e ninguém resolve nada. Deus não fala comigo aqui, eu vou lá para falar comigo. Não fala mesmo. Seu ouvido está tapado. Meu Deus. É verdade. O ouvido aqui que eu digo, coração, está tapado de Deus. Você está buscando as situações. Não, é você e Deus a situação. Deus fala contigo no íntimo do teu quarto. Entra no teu quarto. Deixa Deus falar. Não é só você que tem que falar. Oh, meu Deus, é assim. Oh, meu pai, eu quero assim. Oh, eu quero dar a diretriz para Deus. Não! Senhor, não sei nada, não posso nada, não sou de nada. Mas o Senhor diz que eu posso tudo. O Senhor me fortalece. Glória a Deus. Seja feita a tua vontade, não a minha. Aleluia. E fique quieto e espere o tempo de Deus. Eita, glória. Porque às vezes demora 100 anos. Às vezes é na hora. Às vezes é 25. Então nós sabemos as histórias de Abraão. Sabemos a história de Davi. Então foi tudo com tempo. E Deus cumpriu. Aleluia. E nós sabemos que o tempo é de Deus. Como foi Aleluia. falado aqui. Glória a Deus. O tempo não é nosso. Verdade, Deus. Mas a Bíblia diz que há todo tempo para o que é de Deus. Porque nós fomos criados para isso. Para adorá-lo. Em tempo, fora de tempo, não importa. Glória a Deus. Mas a adoração, ela tem que estar. Aleluia. 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 Irmãos, continuando os versículos aqui. Senão não vai dar, não vai ficar até meia-noite aqui. Eita, glória. Eita, Deus, maravilha. Então, o êxodo foi a saída do povo lá do sofrimento. Preste bem atenção como que Deus fez. Olha a luta que foi. Aí, vamos lá em Lucas capítulo 1, versículo 26. Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome. Glória a Deus. Glória de Deus. Eu chego lá. Santo é o teu Aleluia. nome, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Deus de glória. Aleluia. Deus seja louvado para sempre. Quero ler com os irmãos. Os irmãos já chegaram aí, né? Amém. O anúncio do nascimento de Jesus. Aleluia. Depois da saída do povo, passaram o que passaram, a luta, a dificuldade para conquistar a terra prometida. Ficaram tanto tempo no deserto e foram, e lá vem isso, e lá vem profeta e rei e tudo, e vai, e Deus vai colocando, e o povo ainda está desviando de Deus, se afastando de Deus. Deus não. Chegaram os profetinhas, falando, Deus usando, e foi falando, e o povo afastado de Deus. Aí ele disse: chega de levantar homens, eu mesmo vou lá. Glória a Deus, aleluia. Eu mesmo vou lá. Glória a Deus. Olha a gente da situação agora. Glória a Deus, aleluia. Senhor. Olha quanto tempo esse povo, Deus fazendo e fazendo, esse povo saindo, se afastando e desviando. E o próprio Deus veio à terra na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Glória. Ao anúncio. E no 6º mês foi um anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. O 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. Glória a Deus. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e porás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então o próprio Deus vem tratar conosco. Oh, glória. E manda um, e manda outro, e faz isso, e profetinho, e profetão, e doido. Aleluia. Mas o povo não dá ouvido. E não é diferente nos dias de hoje. Deus ainda usa homens, mas não dá ouvido. Só que hoje Deus move com as suas próprias mãos. Glória a Deus, aleluia. Porque a graça nos foi dada. O Senhor se manifestou. Eita. Então o homem não pode dizer: eu fui abandonado. Não. Porque hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Glória a Deus. Como Deus, pode que dizer maravilha, que está glória. abandonado? Verdade. Se o próprio Deus entrou em nós Glória a Deus. e nos direciona ao caminho do céu. Aleluia, Deus. Porque se você se deixar levar pelo Espírito, intimidade com Deus, você verá o céu. Eita. O seu desejo pelas coisas da terra, ela ainda virá, mas não será mais como era. Aleluia. Você vai olhar e falar: não, aqui não é meu lugar. O nosso lugar não é aqui, irmão. Nós estamos numa passagem aqui peregrino nessa Verdade, terra. Deus. Verdade. Então é a mesma coisa que você está numa viagem num ônibus, né? Passa uma cachoeira, você vê, passa uns cavalos lá no pasto, você vê, mas está passando. Não é seu, você não tem que fixar ali. Verdade. Então nós estamos na terra dessa forma. Nós estamos passando por ela. Há um período de Deus para o treinamento do homem. De não ficar, né, nessa terra. Eita. Nós estamos na escolinha de Jesus, irmão, nessa terra. Porque Ele veio e cumpriu tudo o que o Pai ordenou a ser cumprido. Aleluia, Deus. Bendito seja. Aqui Ele foi anunciado. Viveu 30 anos nessa terra. E a Bíblia diz que Ele não cometeu pecado. Presta atenção. Eu estou falando 30 anos ainda no meio carnal. Preste bem atenção. Ainda não cheguei nos 3 de ministério. 30 anos. E a Bíblia fala
que ele não cometeu pecado nesses 30 anos. E ainda não tinha o poder de Deus sobre a vida dele não totalmente, meu irmão. Ele vinha na educação de pai e mãe. E também dos antigos sacerdotes. Pode ver que ele sempre estava no meio desses adultos. Não estava no meio dos adúlteros. Não, estava no meio dos adultos estudiosos da palavra. Então, um jovem no meio dos mais velhos. Né? Aprendizagem. Estava lá. Mas ele ensinava. Ele falava. Aí nós viemos a Deus, escolhido de Deus, chamado de Deus. Aprendemos tudo o que Deus tem falado. Mas não praticamos. Eu admiro Paulo, irmão, nas suas cartas, em que ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Para imitar a Cristo, a vida dele passada foi tudo jogado fora. 9 anos de estudo sabe para quê, irmão? Para limpar a mente e o coração dele do que ele vivia. Fariseu, era rico, tinha dinheiro, comandava, sabe? Era estudioso, tudo. Ele fazia em nome de Deus, matar em nome de Deus. Mas chegou um momento em que teve um encontro real. E esse encontro, Glória. eu e você, nós tivemos também, meu abençoado. Glória. É o mesmo encontro. Verdade. Mas por que não fazemos o que Paulo fez? O que os antigos fizeram, os irmãos fizeram? Por que não fazemos? Porque hoje tem a facilidade da tecnologia em que a gente peca mais. Para com isso. Porque a tecnologia me faz pecar. A tecnologia te faz pecar, quem te faz pecar é o teu coração. Não é a tecnologia. Porque se você for ver pela vontade de Deus, a tecnologia é para ajudar o homem a suportar um momento difícil na terra. Não é para o homem. Nós não lemos que o homem tinha que dominar sobre todas as coisas. Hoje, uma erva domina o homem. Hoje, tem gente se vestindo de animal para ser igual animal. A gente vê na televisão. Então o animal domina o homem adorando animais. O que era para ser dominado por nós estamos sendo dominados por eles. Então, por isso que eu digo, a tecnologia não nos faz pecar. O que nos faz pecar é o nosso coração. Porque se o teu coração é bom, é limpo, você vai usar ela para boa coisa. Mas se o teu coração é ruim, perverso, você vai pegar ela já pensando na má intenção. Então é o teu coração. Deus faz sempre o melhor para o homem. Deus não fez o jardim do Éden, não fez todas as coisas, não falou, não, eu vi que tudo é bom. Deus fez tudo bom, irmão, não tem nada do diabo aqui não. Nada é do diabo nessa terra. O mundo jaz no maligno. Quer dizer, as suas práticas é maligna. Mas tudo foi criação do nosso Deus, para que o homem pudesse viver o bem dessa terra. Mas o homem se desvia para o mal, desde o início. Desobediência, inveja, contendas, confusões, briga, sabe? O homem puxa para esse lado. Você vê dentro da sua casa. Nasceram tudo de um pai só, mas é um trupé os filhos. Né? Um briguento, outro mais manso, um chorão, outro não. Por quê? Porque Deus não fez ninguém igual, irmão. Nós temos que nos suportar um ao outro. Se eu não consigo amar a mim mesmo, porque se eu amar meu próximo, eu estou amando a mim mesmo. Se eu não consigo amar a mim mesmo, como é que eu vou amar a Deus? Para mim amar meu próximo, meu irmão, tem que ter o Espírito de Cristo mesmo, porque senão eu vou falar para você. Porque dentro de casa, né? Você vai no trabalho, você vai na escola, né, jovens? É coisa de louco. Mas quem tem o Espírito de Deus é você, não é eles. Então quem tem que mostrar é você. Cristo não fez isso no meio deles.
Enquanto batia, cuspia tudo, ô pai, eles não sabem o que estou fazendo. O importante é que eu estou cumprindo a missão que o Senhor me deu. O Senhor me deu a missão de amar, de praticar, de anunciar a salvação ao mundo. Verdade. Então é a missão que Deus tem nos dado. Em primeiro lugar, salvar a si próprio. Quando ele diz para Noé, faça uma arca para ti, quer dizer, para você se salvar, Noé. Tá? E com isso, consequentemente, você salvará teus filhos e tuas novas. Glória a Deus, aleluia. Então nós, que somos pais, se não conseguir salvar nem eu, como é que eu vou dar exemplo para meu filho de salvação para meus filhos? Para o vizinho, para minha mãe, para meu pai que não está ganho ainda? Para aquele que trabalha comigo? Para o colega de escola? Eita Deus. Hein? Se eu não der o exemplo de Cristo na minha vida, como é que eu vou ganhar? Se eu ser mesmo a boca suja, o praticante do erro, como é? Dentro da minha casa, ninguém está vendo, eu xinga filho, cutuca, leva o filho a fazer as coisas erradas, e depois? Eita Deus. Aí o filho vai falar, mas você também faz? Meu Deus. Mas Paulo falou, ser imitador de Cristo. Aleluia. Não é imitador meu, não, ser imitador de Cristo como eu fui. Ser meus imitadores como sou de Cristo, quer dizer, não a atitude que ele fazia antes, mas o que ele estava fazendo agora, imitando a Cristo, lutando e batalhando. A sua vida, morreu preso, comendo um alemão, água com pão, e quando ele botou a cabecinha no toco, ou na pedra, para ser cortado, ele disse, ó, combati. Um bom combate, acabei a carreira. Aleluia. Mas eu guardei. A única coisa que você tem que guardar na sua vida A fé. é a fé. Porque a fé é o tesouro que nos levará para o Aleluia. Glória a Deus. guardar a perseverança da fé. Glória a Não é Deus. demais coisa, porque isso aqui vai te fazer você perder a fé. Porque se você correr atrás das coisas materiais dessa terra, a tua fé já foi. Porque ele diz, se sustentará com o flor do teu rosto. Só que ele disse que ele não sustentaria, que ele daria o que era necessário para nós. Ele não disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua 6,33 de Mateus. Porque o que você precisa, as demais coisas, será acrescentado. Quando você me buscar em primeiro lugar, Glória a Deus. quando você me buscar em primeiro lugar, Aleluia. o que você precisa, eu darei. Oh, Todo-Poderoso. Glória. Quando você, só de pensar, às vezes, a gente é assim. Às vezes a gente pensa alguma coisa, daqui a pouquinho, no outro dia já está acontecendo. Eu falo obrigado a você. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Pensando em alguma coisa, de repente, vem na porta. Aleluia. Deus é Tu és maravilhoso. fiel, Deus. Aleluia. Vamos lá, mais uma vezinho, mais um versículo aí, irmão. Senão vai ficar tarde para os irmãos. Eu estou tremendo, você também está aí. Glória a Deus. Aí diz também lá em Mateus 3. Mateus 3. Oh, glória. Mateus 3, Deus. 13 ao 15. Então, com 30 anos, Jesus desceu as águas. Oh, glória. E foi lá, João Batista, arrependeu-vos e converteu-vos, hipócritas. Aí Jesus foi até lá, vou lá no primão lá, ver o que está acontecendo, porque agora o ministério dele acabou, agora é meu. Aí, então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João o punha-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Aleluia. Oh, glória. Preste atenção. Ele disse a Justiça. justiça. Porque ali a perfeição de Deus ia se mostrar, meu filho. Eita. Aleluia. Aí o primeiro lugar que Jesus foi, depois que saiu das águas, agora o Pai amado chamou. Olha, Deus nunca tinha chamado 30 anos. Deus nunca tinha chamado ou falado com Jesus, chamado ele de filho. Nunca! Deus só falou para Moisés, lembra? Meu primogênito lá, hein?
liberto meus filhos, sou meu primogênito cogital. Não foi isso que nós lemos aqui? Então, nesse tempo todo, Deus só calou, só mandou os profetinhas, as coisinhas, e aconteceu. Entende isso? Aí, com 30 anos, Jesus desceu as águas. Aleluia. Glória a Quando ele se levantou das águas, o Espírito Santo adentrou, fortaleceu e disse: ai, meu filho amado, em quem eu me comprazo. Glória a Deus. Deus. Por que que isso aconteceu? Porque durante esses 30 anos, Jesus obedeceu, fez e não cometeu um pecado, a Bíblia fala. Porque se ele tivesse cometido pecado, ele não deveria morrer mais. Não era um Cordeiro Santo mais. Não haveria mais sacrifício, ele era imperfeito. Mas a perfeição estava nele. Aí o Pai do céu falou: aí, meu filho, cumpriu. Agora vem o seu ministério. Aleluia, Pai. E a primeira coisa que ele fez foi trazer alegria numa festa em qual a alegria tinha acabado. Porque o vinho representa para eles lá, para os judeus, alegria. Alegria. É como se nós estivéssemos cheios do Espírito Santo. Lembra quando Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho? Não vos embriaguei com vinho. Mas eles bebiam adoidado vinho para viver alegre. Mas quando Paulo mudou de vida, porque Jesus trouxe o vinho para aquelas festas. Mas ele vivia embriagado? Não. Aí Paulo diz também: não embriaguei com vinho. Para quê? Para você andar são, limpo e puro. Mas ali era necessidade daquela festa, para quê? Para que se cumprisse a palavra de Deus. Porque ele veio trazer aquilo que Deus tinha prometido ao povo. A felicidade, a alegria, o momento. E naquela festa era a comunhão daquele povo. Então tinha que ser mostrado. Foi o primeiro milagre de Cristo. Glória a Deus. Foi transformar água em vinho. Aleluia. E o melhor vinho. Para que aquele povo se alegrasse e visse a mão de Deus. Glória. Aleluia. O batismo de Jesus trouxe o seu ministério, curas, libertações. Amém, Jesus. E ele sempre falando: eu vou ser entregue na mão deles. Eu vou ser pregado. Eu vou morrer. Até certa vez Pedro falou: não vai não. Ele falou: afasta daí, Satanás. Eu tenho que cumprir a vontade de Deus. Pai. Então aqui está. Então que se cumpra toda a justiça. Aleluia. Se isso não fosse feito, então o sacrifício não seria perfeito. Verdade. Então tem tudo o que de Deus para sempre o melhor do homem. Sempre o melhor do homem. Então, como que nós servimos a Deus de qualquer jeito? Se Deus sempre me deu o melhor, que gratidão essa minha com Deus. Porque eu não tenho que servir a Deus pelo que Ele há de me dar. Eu tenho que servir a Deus por gratidão que Ele já me deu. Ele já me deu a salvação, irmão. Aleluia. E eu tenho que perseverar por ela, dia a dia. Não posso ficar no oba-oba, eu sou crente, só cantando, e eu glória, aleluia. Mas o dia a dia não mostra que tu é um seguidor de Cristo. Verdade. Totalmente torto, totalmente fora. Glória a Deus. Um pino de centro quebrado, né? Andando de ladinho, não. É fácil, irmão. Não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque eu não estou só na terra. E mesmo se eu tivesse só, o pecado velho ia comer sorte aqui. Porque eu tenho um amiguinho do lado. Eu tenho um parentinho do outro. Eu tenho uma convivência. Mas o Senhor Jesus também conviveu. Fez o que fez e não cometeu pecado. Ele chutou aquelas pombas, aquele sacrifício torto, mentiroso, enganoso lá. Porque a casa do meu pai não é convívio de loucos. Entendam isso? Quando nós nos reunimos, nós temos que reunir para falar de Cristo. Não é você vir trazer sua dor para mim. Ai, olha para mim que eu não estou aguentando. Você não está aguentando? Problema seu. Eu também tenho os meus. Ué. Glória a O Deus. mesmo Deus seu é o meu.
Verdade. Verdade. Eita Agora, e glória. a fé onde está? Verdade. Eita Deus. Não é porque o glória. pastor que ele é o todo-poderoso, ele é o super-homem. Coitado do pastor. Rapaz, tem pastor aí, ele descobriu que estava com diabetes. Mas não fala para ninguém não, viu? Fala, mas por que, pastor? Mas, se eu tenho um corpo físico, se eu tenho uma necessidade, por que não? Não, porque os irmãos não entendem. E não sei o que, eu falei, rapaz, eu não estou nem aí com ninguém. Eita Deus. Se eu tenho dor, eu tenho dor. É verdade. É Deus, maravilha. Se eu tenho necessidade, eu tenho. Eu sou igual a você. Deus, eu estou mostrando aqui como que Deus levantou os homens aqui. Pense bem. Jesus comia, bebia, sentia dor também. Dava vontade de ir no banheiro. Não era isso? Mas ele não pecou. Por quê? Pela fidelidade ao Pai eterno. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória a Deus. E nós, quando nós nascemos de novo da água e do Espírito, nascemos da água do batismo, nós nascemos de novo. E como é que é o nosso caminhar? Eita Deus de glória. Quando o Pai falou assim, meu filho amado, que eu me incorporasse, quando você saiu das águas, foi isso que ele falou para você. E te colocou o Espírito Santo. Aleluia. E aí, a minha vida, como é que está? Está imitando a Cristo também? Ou não? Se não estiver, está na hora de começar, né? Verdade. Porque você já nasceu de novo há muito tempo. Glória. Crente Aleluia. velho dentro da igreja continua na mesma prática do passado. Então quer dizer, o que significou o batismo? O Pai amado, um só batismo, uma só fé, um só Senhor, um só Pai, um Pai de todos. Então naquele dia do batismo não foi emoção. Ai, tem gente aí que vai poder tem que batizar de novo. Onde? Meu Deus. Você fez aliança, foi com Cristo, não foi com a igreja, com o homem, não. Grande Deus. Você creu na palavra e aceitou a aliança do batismo. Glória a Deus. Então você tem que viver por ela. Verdade. Essa aliança foi com Cristo, não foi com a igreja, não foi com o homem, não foi comigo. Não, eu vou morrer, a igreja passa, abre e fecha, mas é Cristo no teu coração. E permaneça firme, Santo é teu porque nome. se você permanecer firme, você será fiel onde você está, Verdade. onde Verdade. você for, o que fazer. Você não permanecerá fiel, se for de Cristo. Porque Cristo é a verdade. Cristo é a vida. Mas para isso tem que Maravilha, entrar no glória. caminho. Tem que entrar nesse caminho para encontrar a verdade e ter a vida eterna. Glória a Deus. Irmãos, vamos lá em João 19:30. João 19:30. Aleluia. Glória. Olha aí. Glória. Glória a Deus. Olha aí o resultado. Oh, glória. Por que que ele nasceu? Por que que ele recebeu o batismo? Para se cumprir a justiça. Olha a justiça onde ela veio parar. João 19:30. Acharam, meus abençoados? Diz assim, ó. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aí está a justiça feita. Por minha vida, pela sua vida. Arrancando de você a injustiça do pecado e do erro. Cravando na cruz do Calvário. E hoje nós vivemos como, irmão? Como se essa palavra nunca existisse para nós. Deus vem mostrando desde o início aqui, que eu mostrei desde o começo, quando ele fala, diz assim: façamos o homem nossa imagem e semelhança. Jesus já estava com ele lá, porque ele não falou no singular, ele falou no plural, façamos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então tinha mais. Verdade, Deus. Aleluia. Aleluia. Então esse mesmo que veio e se entregou, estava lá. Amém. Aleluia. Esse mesmo É o teu que nome. fortaleceu Aleluia. todos aqueles quando entrou Verdade. na cova do leão, Glória.
Quando aquele entrou na fornalha, Amém. Eita, Jesus. as lutas, as dificuldades do exército, do povo conquistar a terra, aqueles que o ajudou. Oh, aleluia. Quando Davi errou, mas quando Davi reconciliou, ele estava lá. Amém, Jesus. E chegando aqui, teve que chegar à terra e fazer o que o homem não conseguiu. Um homem não pode salvar o outro homem. Então para de correr atrás de homem. Para de adorar homem. Glória a Deus. Não pode ver um pregador lá que vem doido. Corre atrás. Quando vem o cantorzinho, então corre atrás. Sai da igreja, deixa o pastor sozinho lá, porque veio o cantor, veio o pregador, a igreja fica vazia. Por quê? Porque chegou lá. Para com isso. Verdade, Deus. Sede fiel. Verdade. Glória a Deus. E Aleluia. vigia os seus passos. Glória a Deus. Para que você achar que está servindo a Deus, na realidade não está. Porque os seus passos vão mostrar para onde tu vai. Meu Deus. Então cuidado com os seus passos. Anda correto, reto. Verdade. Aleluia. Porque o caminho de lá ele é tortuoso. Você não sabe o que tem na curva. Aqui a gente enxerga o final. Glória a Glória Deus. a Deus. Aleluia. Cuidado com as surpresas no outro caminho. É, Pai. Então Jesus disse: está consumado. Ali foi o fatal na cara de Satanás. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E mais um, irmão. Mais um versículo aí para a gente concluir aí. Jesus maravilhoso. Aleluia. Mais dois ainda. Marcos 16, 15 e 16. Já sabem, né? Qual que é? Deus de glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Oh, glória. Marcos 15, 16 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Aleluia. Promessa Glória. de Jesus Glória a Deus. para os Eita, obedientes. maravilha. Então é a missão. Depois que ele disse está consumado, quando ele encontrou os abençoados ali na beira d'água ali, e comeu o peixinho com eles, sabe? Passou um tempo com eles, para eles entenderem o espiritual agora. Quando ele, antes de subir, ele disse: ó, de pregar, anunciai o reino, mostra o que vocês viram, escreva, fale de mim. É isso que é passado para nós hoje. Aleluia. Porque se você vem para a igreja só para querer, e não aguenta anunciar o reino, não quer anunciar o reino, não quer falar de Jesus, você está se envergonhando dele. Está sendo egoísta? Só quer Deus para você? Só quer ser salvo e não quer passar para ninguém? Mas Cristo não é assim. Cristo é para todos os que creem. Aleluia. Para todos. Glória. Então isso é amor verdadeiro. Quando você prega o evangelho para alguém, esse é o verdadeiro amor. Não é você dar cesta básica, dar dinheiro, comprar uma casa. Mas isso aí passa. O verdadeiro amor quando você anuncia o reino de Deus. Aleluia. O amor de Cristo, essa pessoa crê, aceita o caminhar e é salva por Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É batalha? Satanás nunca vai te impedir de você ter riqueza. Não vai. Satanás nunca vai te impedir de ter 10 maridos, 10 mulheres. Satanás nunca vai te impedir de você conquistar algo na terra. Ele não vai te impedir. Porque ele disse para Jesus: ó, tudo é meu, eu te dou tudo, se você me adorar. Então quem ofereceu dinheiro, riqueza, foi Satanás. Então ele não vai te impedir. Mas quando você vai abrir a boca para pregar o evangelho, pode ter certeza que tem um exército contra você. Eita. Meu Deus. Por isso que você tem que estar
cheio do Espírito Santo. Aleluia. Por que Jesus falou para eles irem anunciarem logo quando ele já ia para subir ao Pai? Já estava no espiritual. Quando ele teve na terra, que ele mandou 70, lembra? Voltaram todos cheios. Mas ele falou assim, ó, vocês estão alegres do quê? Vocês se alegram para ter o seu nome escrito no livro da vida. Essa é a alegria verdadeira. Aleluia! Isso aí, tudo que vocês fazem, passa, tudo passará, mas as palavras que eu digo jamais passarão. Glória a Deus. E ela há de se cumprir. Se Jesus falou, irmão, vai cumprir. Então você não acredite em boca de Balaão por aí não. Cuidado. Muitos falam para te agradar. Muitos falam para aguçar o teu ego. Mas a palavra de Deus, ela fala para crescer o Espírito em vós. A palavra de Deus é para o Espírito, irmão, não é para a carne, não. A palavra de Deus é para quem crê. Glória a Deus, aleluia. Não é para oba-oba, não. A palavra de Deus é para quem crê Amém, Jesus. e acredita na sua palavra. Aleluia. Agora, para finalizar, meu irmão. Grande é o nosso. Deus de glória, aleluia. Grande é o Fez nosso. tudo isso, cumpriu tudo isso. Vamos lá em Apocalipse, vamos na recompensa dos perseverantes. Apocalipse 22. Vamos lá no finalzinho. Aleluia. Apocalipse 22, 12 e 13. Ô, glória. Glória a Deus, aleluia. Acharam, meu irmão? Diz assim, ó. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua. Que o irmão falou aqui, ó, que Deus usou na palavra. As obras que você pratica. Amém, Jesus. O galardão é uma recompensa. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Não tem outro. Glória a É Deus. ele. Glória. Por isso que nós falamos dele lá no início, Maravilha, Deus. quando eu disse, passamos o homem, ele está. E aqui no último, Aleluia. ele está aqui, ó. Oh, Aqui, maravilha, glória. aqueles que perseveraram, Aleluia. aqueles que estão lutando para Glória a combater um bom Deus. combate, Santo de anunciar o de meu Israel, reino, de permanecer firme. O Aleluia. galardão está guardado. Oh, glória, Você chegar aleluia. lá que tiver a tua coroa, Santo de o Israel, galardão será aleluia. colocado na nossa Glória. coroa. Oh, glória a Deus. Imagina Maravilha, Deus. receber do nosso Senhor um novo nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Receber o nome de Deus em nós. Glória a Deus. E poder estar onde Cristo está. Aleluia. Muitos falam, está no céu, está não sei na onde. E teólogos falam um monte de baboseira. Só que Cristo falou, onde eu estiver, vós estarão comigo. Glória a Deus. Não me importa onde Cristo está, eu quero estar com Ele. Aleluia. Porque eu sei que onde Ele estiver, não tem dor, não tem tristeza, não tem angústia, não tem fome, não tem ranger de dente, não tem ódio, não tem raiva. Onde Cristo estiver, eu quero estar com Ele. Aleluia. Aleluia. Glória. Então, esta é a palavra para os perseverantes. Maravilha, Deus. Glória a Olha Deus. quanta luta que Deus fez para o homem estar com Ele. Verdade. E depois que Cristo fez tudo isso, Ele ainda falou, eu venho logo, hein? Ele está à porta. Nós estamos vendo guerra, rumor de guerra, terremoto, peste, fome, briga, irmão contra irmão, povo contra povo, está não se matando. Mas aquela guerra é aqui também, porque é uma guerra espiritual muito forte. Verdade. Está se cumprindo a palavra de Deus, a justiça de Deus está se cumprindo durante em toda a terra. Só não vê quem não quer, quem é cego e não observa. Observa os tempos, irmão. Os tempos estão no fim. Jesus está voltando. Persevere. Não deixe os caminhos do Senhor. Você não sabe a minha vida. Eu não quero nem saber da tua vida. Eu quero saber da minha com Cristo. A tua cuida você. Eita, Deus, é verdade. Maravilha. Paulo não diz para Timóteo, cuida de você mesmo, para que seja salvo, e através de você muitos serão salvos. Paulo falou isso para Timóteo. Rapaz, não esquenta a cabeça com esses falatórios aí não, com essas doutrinas mentirosas aí, porque nos finais dos tempos,
Muitos apostarão da fé, vão sair falando asneira daquele que prega a palavra, daquele que está dentro da igreja. Verdade. Mas ele disse, ó, cuida de você mesmo. Então quer dizer, a salvação, sabe com quem tem que começar, irmão? Comigo mesmo. Eu tenho que ser salvo, que manda ganhar o mundo inteiro pela tua alma. Eu tenho que ser salvo. Então todo dia eu tenho que pregar para mim mesmo. Todo dia eu tenho que combater comigo mesmo. Glória a Deus. O pastor, quando chegou, eu tenho que combater um bom combate, meu abençoado, para que eu chegue à noite, eu poder orar a Deus e dormir em paz. Ou então eu chego à noite, não consegui orar a Deus por vergonha e não consigo dormir pela perturbação daquilo que eu pratiquei durante o dia, do erro que eu cometi durante o dia, da bomba que explodiu na minha cara. Meu Deus. Não, eu planto a boa semente. Aleluia. Então eu faço o possível para evitar as contendas, as confusões, as coisas erradas. Para quê? Para que quando eu chegar à noite eu possa orar, falar obrigado, Senhor, por esse dia abençoado. Glória a Deus. Põe a cabeça no travesseiro, não preciso tomar remedinho, chazinho, pancada para dormir não. Não é? Glória a Deus. Eu já cheguei um tempo na minha vida, eu tomava 3 por dia de Ezepam, eu não dormia. Mas Jesus me libertou. Oh, glória. E hoje eu oro, apago. Só acordo porque o celular desperta mesmo. Aleluia. Dou glória a Deus por isso. Porque eu oro a Deus e peço sono restaurador. Aleluia. Amém, abençoado? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deu para entender o que Deus fez por você e por mim? E aí, vai continuar adorando Satanás? E seus desejos? Aí eu tenho vontade de beber um pouquinho ainda. Sabe? Quando eu vejo assim, sabe, me dá água na boca. Toma vergonha. Sabe? Aquela tentação nos olhos. Rapaz, vira a cara e parte, corre. Seja covarde. Não seja corajoso não, não enfrenta não. Não enfrenta porque é o ponto fraco. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas só que antes a palavra de Deus diz assim, ó, sujeitai-vos a Deus. Quer dizer, obedeça, faça a vontade do Pai. Aí você resiste ao diabo. Verdade. E ele nunca vai te encarar, porque ele sabe que o que o seu coração está cheio é de Deus. Amém, abençoado? Amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Pastor, eu posso fazer uma oração? Os irmãos se põem de pé. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Põe a mão no teu coração, no sentido do teu coração aqui. Porque esse é o significado nosso, né? Tem Aleluia. lugares na África que é o rim. É. Quando a gente faz o estudo transcultural, né, pastor? A gente aprende essas coisas. É. Tem lugar na África que o coração fica aqui. É incrível. Mas para eles é normal. É como se eu tivesse colocado a mão aqui. É o sentimento. Né? Glória a Deus. Se quer que não, esse aqui só bombeia o sangue. Mas o que filtra tudo é o rim, rapaz. Aqui é a vida. Então põe a mão no teu coração. Glória a Deus. Santíssimo Deus, Pai eterno, Poderoso Deus. te agradeço, Pai, por cada vida que está aqui Nós te nessa noite. agradecemos, Senhor Jesus. Te agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor me deu nessa noite. A estar congregando com Peço que o os Senhor irmãos abençoe aqui da essa casa de igreja. oração. Foi falar. Pedimos, meu Para Deus, que aprender o mais Senhor a sua coloque palavra, teus poder anjos passar ao o redor que o Senhor também dessas tem me casas, ensinado, Senhor. Meu os A vizinhos da perseverar na frente, fé, a os ser vizinhos firme do na fundo, fé, do Pai. lado direito. Para que possamos ter, Pai, Pai, abençoa cada irmão que se faz presença nessa noite. Aqueles que não vieram, meu Deus, por algum motivo ou outro, que o Senhor possa visitar eles nesta noite. Abençoa a nossa casa, a nossa família, a nossa volta para casa. Nos dá livramento, Pai. Nós te exaltamos e glorificamos. Exalta, glorifica, Pai. Abençoa o pastor Osvaldo, a pastora Neto, o pastor da igreja em mim, todos os pastores de todas as denominações, pastores, anciões, cooperadores, obreiros, diáconos, pessoas, irmãos,
Abençoe a cada um deles, Pai. Abençoa nossa casa, abençoa nossa família, nosso trabalho, abençoa os empresários da nossa cidade, abençoa, Senhor Jesus, cada um dos meninos que trabalha conosco, Pai. Abençoa seus familiares também, Jesus. Abençoa, Pai. Aumenta a nossa fé, porque a fé é o dom do Senhor Jesus. Te glorifico, Pai, te exalto. Amor para te amar. Aleluia, Jesus. Que a tua igreja tenha o teu amor para te amar, meu Deus. Que a tua igreja tenha o teu amor para amar a obra. Que a tua igreja tenha o teu amor para amar o próximo. Porque nós não temos amor, meu Pai. Se deixarmos levar pela nossa carne, nós temos a inveja. Não é amor? Como foi lá no céu, como foi lá no jardim do Éden, como foi a destruição total, e mataram a Cristo pela inveja também, mas tinha o propósito da justiça. Mas aqui estamos nós, um povo que o Senhor escolheu para estar aqui nessa noite, para abençoar com a tua palavra. Eu te glorifico, Pai, eu te exalto e te agradeço, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado ao Criador, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Agradeço, meu abençoado, a oportunidade que me deste, tá? E também terás também, se quiseres, a oportunidade de ir lá na nossa comunidade, lá levar a palavra. Nossos cultos é no sábado e no domingo. Se o Senhor estiver disponível, eu gostaria que o Senhor fosse lá, levar a palavra para toda a comunidade, conhecer o Senhor. Glória a e também Deus. vai levar a igreja. E se você nos convidar, eu levo a minha igreja toda lá também para a gente congregar um dia lá. Tá certo, meu abençoado? Tá ligado? Na terra, ligado no céu. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos.